Meu nome é Letícia. Bem-vindo ao Geeks. Antes de mais nada, entra no nosso perfil, te inscreve e ativa o sininho. Assim tu vai estar ajudando e apoiando a nossa iniciativa. A gente também está presente no Facebook, LinkedIn, Instagram e Telegram. Todos tu nos encontra como Somos Geeks. Agora aproveite sua UX Talk que começa agora. E a ideia hoje vou comentar, eu vou não vai ser algo muito prático, mas eu não vou ser altamente teórico na coisa, porque sobre Heart se você der um Google lá, Framework Heart, ou você vai no YouTube e coloca Framework Heart, vai encontrar vários outros vídeos que vão te dar o conceito da coisa. Vai ser fácil, é rápido. Só que aí a diferença é que hoje a gente vai poder trocar ideia aqui sobre ele e eu vou até dar uns exemplos reais até aqui como fazer. E aí tem nosso bônusinho lá no final, que é como fazer as coisas funcionarem no nosso dia a dia, conseguir fazer experimentos sem precisar realmente, necessariamente, ficar na esteira de desenvolvimento. Bom, eu sou um cara muito curioso, então eu decidi não colocar as coisas que eu faço nos slides porque ia ficar poluído. A modéstia me impede de ser modesto, na verdade. Que eu fiz várias graduações. Eu sou o louco da educação, assim, cara. Eu fiz um monte de graduação, pós, a porra toda, porque eu não consigo ficar parado de aprender coisas diferentes o tempo todo, aprendendo uma coisa diferente. Eu passei por startup, já fiz parte de produto digital, já fui no trabalho que eu estava junto com a Lei, inclusive eu estava alocado numa vertical, só que eu saía falando com a galera nos outros lugares e tinha um maior rolê que eu fazia durante o dia para poder entender, ter uma visão holística do que estava acontecendo, gerei uns projetos estratégicos lá de outro lugar que tinha nada a ver com a minha área, porque eu sou esse louco de tentar meter a cara nas coisas. E disso de aprendizado, peguei de vários momentos que eu precisei pensar assim, tá, como é que eu sei que a coisa está indo bem depois que eu entrego o meu trabalho? Porque aí nós temos uma forma, assim, digamos, normalmente o discurso, quando nós vamos vender o trabalho de design, nós colocamos a seguinte frase: melhorar a experiência, aumentar o engajamento, melhorar a performance, melhorar a usabilidade, ajustar a usabilidade ou aumentar a conversão, seja lá, a gente sempre estamos colocando esses verbos que necessariamente a gente fala sobre melhorar algo. E quando a gente fala de melhorar alguma coisa, é porque existe uma base para aquilo. E qual é a base? Né? Você deveria ter um momento que você já mediu, já sabe como está, para depois você falar que está melhorando a coisa, né? Isso sou eu conversando comigo mesmo de vez em quando. Falando, porra, o que eu falo o tempo todo que eu vou melhorar alguma coisa se às vezes eu não sei qual é o status atual do negócio, né? E aí eu gosto de colocar algum ponto de metrificar ou de trabalhar primeiramente com dados para saber o ponto atual e aí estabelecer como é que eu vou medir os próximos passos da minha entrega, né? E aí o Heart vem para você. Você pode fazer isso usando esse framework, tanto início do seu trabalho, justamente para você estabelecer quais são as coisas que você vai prestar atenção no teu projeto, ou no produto, ou na feature. Isso aqui não como é que fala? Não é vinculado a um tipo específico de trabalho, tá? Você não pode pensar assim, ó, vou só fazer isso quando for em produto. Eu vou fazer isso só quando for um projeto específico, ou quando tiver muito tempo, ou quando for um meio termo ali. Basicamente, é uma questão de planejamento. E com o tempo você vai aplicando. É como vários outros frameworks que você, de início, é uma estrutura que você vai
começar a pegar o jeito de como aplicar no dia a dia. E no dia a dia, depois que você está numa velocidade de cruzeiro, já está lá, vai-se embora, você começa a fazer aquilo mais facilmente, mais rapidamente no dia a dia, e tu vê que se encaixa em qualquer momento. É assim que acontece com outros frameworks que eu vou comentar aqui. Mas aí, falando em framework, falando em hard, que bicho é esse, né? E aí eu lancei ali uma enquete no LinkedIn, que a galera foi respondendo ali, o que é hard para vocês? Eu coloquei hoje, com a ajuda da galera, a gente deu um impulsionado aí, deu um booster no negócio, até agora teve 33 votos, peguei agora há pouco, eu queria esperar dar um tempinho já no momento da apresentação para tirar esse print aqui. Eu acho bem interessante como a minha rede de contatos e as redes de contatos que foram divulgadas, obviamente, tem bastante esse viés de produto, né? Esse conhecimento de produto. A maioria das pessoas já estão começando, já tem um bom andamento. Essa é a minha rede de contatos e, com certeza, a rede de contatos que o Geeks também tem. Olha aí o Zulu. E aí, eu te perguntei para a galera, tá, o que é o hard? O que é para você? E na descrição eu tinha colocado até assim, né? Não dê um Google antes de responder, porque aí é bom demais, né? Quanto é 2 mais 2? Quanto é que é 37 vezes C, 78? Não, peraí, deixa eu colocar na calculadora. Não, né? Me fala de cara. E aí, interessante que o pessoal, é um método. Eu coloquei algumas opções. Podia comentar, eu não escrevi isso, né? Foi de propósito mesmo, para não deixar muita brecha para saber se eu tentei até fechar as opções, ao mesmo tempo está um pouco aberto aqui. Que é método? Pode ser método, é uma estrutura. Eu coloquei um exemplo ali, vai tipo Canva, né, uma pessoa preenchendo. É uma métrica de produto ou nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Eu ia colocar essa frase toda, mas não coube. Lá no LinkedIn tem uma limitação de caracteres. E aí, eu achei bem interessante que a maioria coloca como métrica de produto. E aí nós vamos construir o significado de framework hard, de framework, já, e o que é o hard, tá? Eu vou dizer para vocês que, assim, basicamente, todos podem estar em uma parte certa, mas uma coisa que certamente não é uma métrica. É interessante que a maioria já colocou o dedinho ali na métrica. E Heart não é uma métrica, Heart é um framework que ele vai te dar uma luz nisso aí. O que está mais próximo é a questão da estrutura. E por quê? Vou dar uns exemplos de outros frameworks aqui, de outras formas. Tem o SAFe, que vem de metodologias ágeis aí, que você tem uma estrutura da coisa, você tem papéis, você tem etapas, você tem momentos, você tem vários níveis, você tem toda uma estrutura realmente. O que eu tinha visto uma vez, scaffold, é um andaime, é uma estrutura que você vai se guiar por ela. Assim como, não é framework, mas é um método, mas é um outro exemplo, o Kanban, por exemplo. Se eu falar Kanban, vocês imaginam como é que é a coisa, mas o preenchimento dela é por você mesmo. Ela é maleável. Então, o framework vai te dar uma estrutura base, que você olha aquilo, coloca para a tua realidade e você tem a sua forma de preencher ou interpretar. Outro exemplo também é o Scrum. O Scrum tem várias adaptações, inclusive, que são feitas em empresas, em segmentos, em verticais de produto ali. Em uma delas, às vezes, tem expansão disso aqui, né? Porque o Scrum, basicamente, inicialmente foi pensado com tech, né? O pessoal de tech foi justamente veio dado o movimento ágil, aquele Paranauê todo. Então, o Scrum foi feito na visão do pessoal tech e de produto, bem legal, beleza. E depois adicionaram o Dual Track, então tem toda uma expansão e outras melhorias que foram feitas, o Lean, o X e o conjunto disso com o Scrum, que o Jeff Kohler ele coloca também no livro dele.
Então a gente vai adaptando, mas o framework ele é uma estrutura inicial, né? Outro só para finalizar, como eu estava falando, Lean UX, ele pegou uma parte que a gente conhece sobre Lean, inclusive, e adaptou ali, colocou uma estrutura para que você pense nos passo a passo o que está rolando, para que você consiga ter uma estrutura inicial para se guiar, né? Então, vamos colocar uma definição. Eu não estou dizendo que eu sou dono da verdade, mas vamos partindo dessa definição de hoje que framework é uma estrutura para que você consiga preencher ou ir adiante, um guia. A gente pode falar, inclusive, do nosso Heart, que ele também é uma estrutura que vai te dar alguns meios, alguns insights ou alguns caminhos iniciais para que você expanda a partir dele. E o HEART é um acrônimo, né? Cada letra da palavra, embora seja coração lido, mas ele são parte que é o happiness, H de happiness, e a felicidade. Felicidade é uma coisa bem ampla, né? Vou falar sobre ela daqui a pouco. Engagement, o adoption, que é a adoção da pessoa. Estou traduzindo, mas de qualquer forma são cognatos aqui, né? Então são fáceis de entender. O adoption, a retention é quando você realmente retém aquele cliente, você não deixa ele ir embora. E o test success é quando você realmente consegue fazer a tua tarefa, né? O sucesso da tua tarefa. E ele te dá também outras lacunas que você tem que pensar. Além dessas coisas, né? Vamos vou nomear agora não, mas além dessas categorias de coisas que você tem que pensar, você tem os níveis daquilo, né? Como você guia. Já que eu vou ter que me preocupar com a felicidade, qual é a meta da minha felicidade? Então, eu tenho uma parte de goals. O que eu tenho qual é o meu objetivo, né? O que eu quero atingir aqui ali? Os signals. Quais são os sinais? Quais são os indícios de que aquele negócio está acontecendo? Não está rolando? Como é que eu sei que está rolando ou não está rolando? E as métricas em si, que é como é que eu vou medir aquilo ali, qual é a coisa que eu vou criar um dashboard, ou olhar para algum painel e ver aquela métrica se desenvolvendo para alcançar aquela meta, né? E aí tem vários exemplos disso aqui, que vou falar no final um exemplo mais prático até, mas basicamente esse é o formatozinho que você vai ver quando for buscar lá Heart no Google, vai encontrar isso aí. Foi criado pelo Google, tá? Só para dar uns passos atrás, pela Google Ventures. Então, algo que já vem daquela leva de coisas que a gente aprende com o Google, que ele lança para a gente, bem legal. Assim como o Design Sprint veio para a gente colocar no nosso dia a dia, o RAD também é esse presente do Google aí. E indo no detalhe de cada um deles, quando a gente está falando sobre felicidade, o happiness, quais são as atitudes dos usuários, então, que você vai mensurar aqui? E felicidade é uma coisa muito subjetiva, né? Então, se a gente falar que quer a felicidade do cliente, tem que se fazer muito mais perguntas aí embaixo para poder identificar isso. E é por isso que a gente tem as 3 colunas lá do Goals e métricas lá. Então, a minha felicidade quando eu utilizo um produto, a minha felicidade quando eu adquiro alguma coisa, a minha felicidade quando eu sou atendido da forma certa, a minha felicidade quando me reconhecem como tal posto ou tal pessoa ou tal tipo de conhecimento que eu tenho, tudo isso são coisas que me fazem feliz. A minha felicidade quando eu almoço lasanha, poxa, eu fico feliz depois disso. Então, como é que você mede a felicidade? Colocando essa questão de comida, então, para mais um exemplo, como é que aí fica para vocês pensarem. Como é que o iFood mede a felicidade do cliente final? É quando ele enche o bucho depois de comer? Ou quais são as coisas no meio do caminho que conseguiu mensurar a felicidade dele, do Zé Delivery, por exemplo, que vai ter a palestra do rapaz sobre acessibilidade? Então, como é que ele mede a felicidade de um usuário de um aplicativo de cerveja? É depois que ele está bêbado? Né? Então, você tem que pensar como é que você vai colocar esse detalhe de capturar o que é felicidade.
E aí você tem que conhecer bem o teu cliente. Isso aqui é como eu falei, o Hut é uma estrutura. Você já tem que ter algum tipo de conhecimento sobre o teu público, você já tem que ter feito algum tipo de experiência ou pesquisa com o seu público para poder identificar essas coisas que você vai preencher no Hut, tá? Mais um disclaimer é que você não vai do nada, conhecimento zero do teu cliente, como quando, por exemplo, eu caio de paraquedas num projeto novo, numa empresa nova, que eu não conheço o setor, do nada eu não vou já querer mensurar algumas coisas. Eu primeiro tenho que entender o que o meu cliente faz, o que ele gosta, quais são os sucessos esperados dele, para depois eu começar a querer mensurar alguma coisa ou medir para saber o momento base disso. E aí uma das coisas que você pode fazer para medir, eu vou colocar aqui, não coloquei o zoom, mas você pode colocar o NPS, é uma forma de medir felicidade. O NPS é bem mais solto, mas vale como um exemplo interessante, porque quando ele pergunta e ele tem uma régua ali para poder medir se você está dando uma nota baixa, uma nota alta, como tem um range alto ali de pontos para você dar uma nota, então é uma metodologia, né? Tem toda uma conceituação por trás, então não é uma coisa do nada mesmo. O cara não tirou do sovaco o NPS, realmente é uma coisa bem estruturada. Então, assim, você tem como medir se aquela pessoa realmente gostou ou não daquele momento ou daquele consumo. É uma forma de medir a felicidade. Se a pessoa está infeliz, ela vai dar uma nota baixa nesse momento, porque a pergunta ela é direcionada. Eu vou perguntar assim, geralmente no NPS, a pergunta base você indicaria o produto ou serviço para um amigo ou parente? Geralmente vem nesse formato. E, óbvio, tem vários momentos, várias lacunas aí. Não vou entrar nesse mérito, mas quando você responde isso, você você já expressa a tua felicidade ou a tua infelicidade em ter passado por todos os pontos de contato daquela empresa, produto ou serviço. Então, isso é uma forma de medir a felicidade. O cara está feliz, o cara vai dar um 8, um 9, 10 ali, porque ele indicaria para alguém. Eu não indicaria para ninguém, mesmo sendo o meu pior inimigo, embora eu não saiba se eu tenho algum hoje, mas assim, eu não indicaria para o meu pior inimigo alguns tipos de produto que eu já consumi, assim, pensaria, cara, eu não quero ninguém passando por esse perrengue aqui, não. Para alterar o telefone no app lá, por exemplo, eu tive que entrar em contato com 3 pessoas de camada de suporte para que eu conseguisse alterar meu telefone. Enfim, não estava feliz. Se mandasse um NPS para mim, eu ia colocar pelo menos uns 5 ali, porque o resto foi bom, mas aquilo ali me deu uma infelicidade muito grande. Outra coisa que você vai ver recorrentemente é fazer pesquisa CSAT também. CSAT também é uma pesquisa de satisfação. O NPS ele vai medir essa felicidade genérica, né, mais ampla, de consumo e de indicação, e o CSAT ele vai te dar algo mais pontual. É tanto que você pode espalhar pesquisa CSAT por todos os momentos de fechamento de consumo do cliente. Então, eu vou medir se depois que ele fez o onboarding, se ele gostou daquilo ali, qual o nível de felicidade daquilo ali. E tem algumas ferramentas que te dão umas carinhas para você preencher. Eu uso muito o aplicativo hoje em dia que é a Olivia, foi adquirida pelo Nubank agora, e ele é um IA que eles monitoram minhas finanças, né? Monitoram minhas contas e me dá insights ali. Toda vez que a Olivia me dá um push lá que fala alguma coisa sobre o que está acontecendo nas minhas contas, nos meus gastos, ela me dá um insight e fala, acho que você consegue economizar tanto, você está gastando nisso aqui. Tu acha que faz sentido para você? O que você achou dessa minha dica? Aí dá uma escalazinha ali de carinhas para dizer o quanto feliz eu estou com aquela iniciativa que o aplicativo teve de tentar me ajudar naquele momento. Eu faço uma integração com a conta lá, ele vai me perguntar, depois que você terminou a integração, o quanto você se sentiu satisfeito de ter feito isso? Então, eu consigo medir aqueles pontos mais específicos ainda e ter
um painel geral depois, fazer essa medição por touch points ou por momentos da jornada. Eu posso medir isso geral, posso medir isso mais micro. Outra coisa também que eu gosto bastante da definição de como medir satisfação ou não do cliente. O Anderson Gomes está na Hotmart agora, né? Aí ele fala sempre assim, uma vez que eu até chamei ele para fazer uma palestra, ele disse, cara, o meu negócio é medir se o... Falando das minhas palavras, né? Mas ele fala mais ou menos assim, meu negócio é medir o quanto o thumbs down está tendo aqui. Então, o cliente está satisfeito, ele vai dar um legal. Se o cliente não está satisfeito, ele vai dar um negativo. E pronto, deu, acabou. Simples assim. Lógico, você tem que planejar isso, mas também faz todo sentido. Você se entregou alguma coisa, entregou um momento, atendeu o cliente de alguma forma, faz uma pesquisa para ele, pergunta se ele está legal com aquilo ou se ele não gostou do atendimento. E pergunta o porquê também, né? Não perca a oportunidade de perguntar o porquê, principalmente quando a coisa for ruim. Tá? Passei bastante tempo agora na felicidade, porque a felicidade é a coisa mais abstrata que tem para explicar aqui. Tá? Outra coisa é o engajamento. Engajamento já é um pouco menos abstrato. O engajamento seria o quanto o usuário está envolvido, né, naquilo ali. Você lançou uma feature, lançou um produto novo, o quanto as pessoas usam aquilo ali no seu dia a dia, qual é que está o comportamento e a frequência daquele usuário em algum período. Lembrando, colocando mais um adendo, que sempre que você vai medir alguma coisa, ela é referente a alguma outra coisa, ou um período passado, ou uma feature que já está no ar, ou a um concorrente. Você vai medir as coisas de acordo, comparando com o outro. Né? Geralmente é assim. Hoje eu olhei e estava 50. É bom ou é ruim? Não sei. É para estar 50? Porque ontem estava que número? E amanhã é para estar que número, né? Como é que está a sua projeção? Então, você tem uma linha do tempo em que você vai ter que colocar um número ali. Então, sempre coloque versus alguma coisa. Então, quantidade de vezes utilizada versus o tempo. A quantidade de novos cadastros que foram feitos versus o tempo ou versus o volume de leads que foram capturados. Então, sempre compare, porque é assim que faz sentido ter métrica. Tá? E como eu falei, você tem engajamento no chat. Tá? Enquanto está esse engajamento no chat, naquele bloco de período, por exemplo, vou pegar nesse mês agora. Olha, na mídia social tinha tanto, em comparação com o chat, pô, tem bastante aqui no chat, ó, faz sentido. Então, ó, vamos continuar investindo aqui, né? O chat que está engajando a galera aqui. O e-mail e tal. Então, quantas pessoas acessaram aquilo ali e fizeram download daquele material, né? No tempo que aquele botão de download está no ar. Outra coisa é quanto está sendo utilizado. Né? Eu faço uma conta, por exemplo, na AWS, você tem uma conta gratuita, você paga uma conta lá, ou qualquer outra plataforma cloud, eles vão começar a medir quanto tempo é que você usa, primeiro, ativa a primeira feature lá, depois, o quanto de espaço você está usando versus o quanto de espaço você contratou. Tá vendo que eu sempre tenho um versus alguma coisa. Então, eu contratei 10 gigas, mas nesse tempo todo aqui, cara, eu usei 0,5. Opa, não usou quase nada. O cara contratou giga pra caramba, não está usando quase nada. Ou de banda larga, eu contratei 200 mega e no máximo, em média ali, eu estou usando nem 5 megas durante o meu dia, porque eu só faço usar WhatsApp e Facebook, então, banda pouca que uso. Enfim, você sempre vai estar comparando com alguma outra coisa, mas o volume do uso da mesma coisa é o engajamento. Eu contrato uma cloud para usar. Aí, por quê? Que faz sentido a medida do engajamento, né?
A felicidade acho que fica mais claro, né? Porque a felicidade, tipo, os caras tá feliz, ele continua com a gente. Mas o engajamento, ele é um problema a médio e longo prazo. Se eu não estiver medindo o quanto o usuário está utilizando aquela coisa num determinado período, e eu deixar de mão e o usuário, de repente, só contratou e não começou a usar ou não usou a sua totalidade, eu posso ter um indício de venda errada, vendi muito mais do que o cliente precisava, e uma hora ele vai se dar conta disso aí, vai cancelar a conta, inclusive, ao invés de só fazer um downgrade, isso pode acontecer. Aí encontrar outro, fazer um benchmark, encontrar outro mais barato, então ele vai dar um churn aí, então já perder engajamento, nesse momento, inclusive. Então, sempre, esse é o porquê medir o engajamento da pessoa. E a adoção é quando eu entro na coisa. Tem um pouco de confusão, às vezes, quando você passa de engajamento e adoção. Você passa, já que engajamento a frequência de uso, a adoção também eu adotei o negócio, eu estou usando. Mas aí a separação do entendimento e a adoção é muito mais quanto a entrada da pessoa. Eu consegui fazer o onboard, eu entrei, então eu adotei aquela ferramenta realmente para o meu dia a dia. Eu não estou utilizando mais papel e caneta. Eu adotei um bloco de notas virtual, o Keynote, como é que chama? Eu uso aqui aquele do Notepad++. Eu adotei o Notepad++. Eu não faço anotações em outra plataforma. Então, eu sou um novo usuário. Eu faço um cadastro na Zenvia para usar o Flow. Eu adotei agora a ferramenta nova. Né? Então, você vai medir muito mais facilmente isso quantitativamente e, óbvio, você vai ter que disparar contra alguma coisa. Né? Então, quantidade de usuários é X, beleza, eu tenho 59 usuários hoje, e esses 59 usuários foram quantos por momento ou quantos na semana tinham que ter para aquele dia. Né? Então, sempre dispare contra alguma outra métrica, tá? A retenção, aí a tradução é bem literal mesmo, o quanto eu consigo fazer com que a pessoa não saia daqui. Então, esses usuários estão retornando para utilizar a plataforma, e eu faço com que eles não abandonem isso. Então, a taxa de churn está muito baixa. Essas coisas que a gente persegue, tá? Reter o nosso cliente. E aí, algumas formas até fáceis de lembrar, como alguns lugares que tem isso fácil de ver. No Analytics, por exemplo, ele mostra lá quantos usuários tem novo e quantos que acessaram a tua página, o teu site, o teu aplicativo ali, que são de usuários que estão retornando. Taxa de churn também, quantos eventos são feitos, inclusive, pelo usuário em determinado momento, também te dá uns indícios ali de que a coisa o cara tá usando bastante, então você conseguiu reter aquele cliente ali. E o sucesso da tarefa, o último das categorias ali, é, é o comportamento dele assertivo ou falho que aconteceu durante o trabalho dele. Então, eu tive sucesso em realizar o meu cadastro, eu tive sucesso em passar por todas as etapas daquele processo, daquele cadastro, e a eficiência que aquilo me deu, né? Se foi rápido, se foi barato, se foi um custo-benefício interessante, se realmente foi eficiente, me deu os dados que eu precisava depois de todo o processo que foi feito. Então, você vai conseguir medir aquilo ali, usando o SUS, por exemplo, no momento de uma prototipação, a gente usa bastante isso, né? Vamos validar com o usuário aquela feature nova, mas o quanto ele conseguiu realmente executar a tarefa que estava no nosso roteirinho ali. Você consegue até medir isso usando o SUS também. É uma das formas, não é a forma. E aí você pode colocar quantas tarefas esses usuários conseguiram fazer. Quem usa o Maze, por exemplo, ou algum outro ferramenta de medir para fazer teste de usabilidade não moderado, você tem muito disso, né? Quais foram as tarefas que o usuário conseguiu completar e quais delas eles deram um skip lá, quais delas foi que eles deram
um passar porque ele não conseguiu executar aquela tarefa efetivamente. Isso é bem normal, tá? Ninguém só um adendo aqui também. Não precisa se desesperar quando você for medir tarefa e você se der de cara com algumas tarefas que o usuário não consegue fazer. Você tem que experimentar, você tem que medir. Como eu falei, como é que você depois vai dizer que vai melhorar aquele negócio se tu não souber nem que tu fez errado? Né? Então, pô, tu tem que medir de alguma forma. Eu coloquei, fiz a feature lá, eu prototipei, coloquei para o usuário testar. Ele fez isso, esse aqui ele não fez, não conseguiu fazer. Esse aqui ele fez, opa, ponto de medição, consegui ver que uma tarefa não foi feita com sucesso por X usuários. Deixa eu ver como é que eu melhoro aquilo ali. Então, como eu falei, você pode pegar isso desde o início das coisas, né? Não precisa medir só no final, quando o negócio está no ar. Você pode ter pontos de medições no meio do teu processo, tá? E como é que eu preencho aquelas outras áreas ali, de como é que isso trabalha, né? Então, como eu falei, tem as outras 3 colunas que vão te guiar no preenchimento, como é que eu identifico as coisas que eu vou preencher aquilo ali. As suas metas basicamente o nível que eu quero alcançar. Como é que eu quero dizer que está bom ou que está ruim? Então, quando eu vou colocar aqui um NPS, por exemplo, toda vez que eu vou medir, eu tenho que saber, eu tenho que projetar o que eu quero dizer que é bom ou que é ruim. NPS é uma das coisas, por exemplo, que vai colocar para medir, e muitas vezes, a primeiro momento, quase fatalmente, a maioria dos casos, vai dar um número muito baixo mesmo. Porque a forma de calcular o NPS vai fazer com que os detratores e os neutros puxem a tua métrica lá para baixo. Então, assim, eu vou colocar pesquisa NPS, e, porra, minha meta é 72 de NPS, que é um número, não é uma porcentagem. Então, 72 de NPS. Cara, pensa nesse momento, qualquer plataforma que você usa no seu dia a dia, por mais foda que ela seja. Pensa no Netflix, no Spotify, no Zoom. Pensa em qualquer dessas plataformas. O NPS não passa de 5. Basicamente é isso. Então, assim, não coloque uma meta ao acaso, porque você vai se frustrar. Então, assim, saiba o que você quer medir, como você quer medir e qual é a média que já poderia ser esperado, tá? Nesse caso de NPS, você consegue ter algumas métricas fazendo um benchmark. Tem alguns outros pontos de medida que já são conhecidos como um número ideal a ser alcançado, como, por exemplo, o CSAT. O CSAT vai colocar 46, 48, por ali, 47, vai dizer, é um número bom. 47% de felicidade já é um número bom. Isso senso comum do CSAT, tá? O CSAT não tem um registro, uma metodologia tão rígida como o NPS. Mas aí outra coisa que você vai medir, eu vou falar, a minha meta é ter 35 novos usuários por dia. Volta a falar. Qual é o normal do tráfego de clientes do teu produto? O quanto de leads são gerados para que você estabeleça que 35 é um bom número. Você pode estar errando muito para baixo, inclusive. O teu marketing lá, máquina de lead, gerando lead para caramba. Então, você converte 100, 200, 300 por dia. Tu colocou uma média lá embaixo de 35 novos usuários. Às vezes, esse ponto que tu está medindo é o menos importante de todos. Porque apenas o criar um novo usuário não seja uma tarefa tão difícil assim. Seja uma coisa muito fácil. Tipo, eu só consigo acessar ou ver os custos da plataforma depois que eu faço o login. Eu faço login com o Facebook ou com o Gmail. Cara, tu vai ter dezenas de cadastros por dia. Isso não quer dizer que está bom. Só quer dizer que é fácil você entrar na plataforma. Agora, e as outras métricas? E a retenção? E o engajamento? Como é que você está naquilo ali, né? Como é que você está fora desses stories da criação de conta? E aí o número de visitação por dia. Então, são metas. Coloca isso na cabeça que tudo é um número que você quer alcançar. Coluna de metas, número que você quer alcançar.
E aí os sinais são basicamente aquelas coisas que você vai dizer, pode ser um sucesso ou uma falha, mas é o que você quer dizer que é um indício de que a coisa está rolando, está acontecendo. Olha, tá virando. Olha, está acontecendo ali, ó. Aquele, ó, tá subindo o gráfico. É isso que você vai pensar nesse momento. Então, ó, eu estou tendo vários downloads, está acontecendo, o download está rolando. Então, não é medir o download feito ou não feito. Feito ou não feito é a primeira das coisas que você tem que preocupar. Task success. Só isso. A outra coisa é, tá rolando bastante download? O quanto tá essa métrica aqui? Peraí, vou. Então, tá tendo sinais de downloads constantes. Isso é um sinal. Tá tendo muito ticket, tá tendo muito chamado de suporte. Olha outro sinal de que pode estar tem uma coisa errada acontecendo aí. Até porque nosso trabalho geralmente é diminuir chamado de suporte, né? A gente fazer a coisa mais, geralmente, né? Mais self-service, dependendo da meta também. Voltando ao ponto da meta. Às vezes a meta da empresa é justamente gerar leads para o atendimento humano. Então, vai entrar nas suas metas quantidade de tickets abertos, tá? Então, se liga, né, que isso aqui é adaptável ao contexto. Quanto de 5 estrelas foram dadas e quantos de poucas estrelas foram dadas. Então, se liga nisso aí, quais os sinais de pessoas que estão assistindo o meu vídeo realmente, são sinais que você vai se ligar. E as métricas, que é por isso que eu falei que Hot não é métrica, é o framework. A métrica está dentro do Hot. E a métrica é justamente aquilo que você vai comparar, aquilo que você vai colocar para usar, para medir, acompanhar, na verdade. Você acompanha uma métrica. Então, a média de frequência de sessões ali que foram feitas por dia, lembra que eu estou sempre disparando contra algum outro ponto, tá? Então, média de sessões, a frequência disso. Então, eu vou colocar isso num painel, vou colocar isso num dashboard, um ponto específico que eu vou ficar medindo o tempo todo. O churn, olha, eu tenho que estar olhando aqui quanto de churn aconteceu quinzenalmente, semanalmente, semestralmente, depende do tipo de empresa que você está, tem essa medição mais espaçada ou mais curta. Luta com a gota aqui, isso. Aqui é terra. Outra coisa que a gente pode, tipo, média de ativação, média de tempo de ativação também. É uma coisa que você vai medir ali, o quanto tempo está demorando para chegar numa etapa específica ou quantas etapas realmente foram alcançadas. Quando você vai medir, por exemplo, um tour guiado é uma das coisas que dá bastante pano para manga, porque nem sempre todos os passos de um tour guiado vão ser executados pelo usuário. Nem sempre. E tá beleza, tá bem. É só você saber quais são aqueles que você quer medir naquele momento ali específico, tá? Então, quantas etapas o usuário conseguiu passar ali? É uma métrica que você tem que estar ligado. E aí, ele fica bonitinho assim. Ele fica criado assim, bem bonitinho. Que é quando a gente tem as categorias, né, das coisas que eu quero medir. Então, happiness, engagement, adoption, retention e text. Você tem o metas, os sinais e as métricas que eu vou usar para aquilo ali. Nesse exemplo aqui fictício que eu peguei lá no Net Solution, você tem como um exemplo de felicidade. Os usuários acharam legal, me ajuda. Esse aplicativo realmente me ajuda. Mas como é que eu sei que eu atingi essa métrica, essa meta de os usuários dizerem assim, olha, esse aplicativo me ajuda? É justamente quando eu pego um sinal de que, olha, as pessoas deram 5 estrelas. Olha, é um sinal. Então, ajudou o usuário. Lembra que é tudo uma questão de construção. Quando eu falei lá o exemplo da Olivia, que ela me pergunta exatamente no momento que eu terminei a minha tarefa, ou que ela me dá a informação, ela me pergunta se ajudou ou não. Então, tu tem que se ligar que a pergunta ela é contextual.
né? Então, essa minha métrica que eu estou acompanhando aqui quer dizer que eu estou ajudando, porque eu estou dando 5 estrelas naquele ponto ali. Eu deixei um feedback, então também pode ser um ponto ali. E como é que eu vou medir isso, né? Como é que, na prática, eu vou criar um negócio lá, um mecanismo Paranauê, um Hadouken lá para poder fazer a minha medição? Eu vou medir, vou criar um painel ou analisar um painel de alguma ferramenta que já exista, como o Hotjar, por exemplo. Eu vou colocar lá aquela parte dele dar 5 estrelas ou quando eu clicar lá na carinha, como é que vai ficar? Lembra que eu mostrei agora há pouco lá que ele mostra umas carinhas de mais triste a mais feliz, né? Como é que está sendo essa quantidade de cliques em cada uma dessas, é, dessas etapas, dessas carinhas aí. Tá? Então, essa é a cara do negócio. É fácil fazer isso? Não é. Vou mentir para vocês aqui, não, você filha da puta, não, porque o negócio não é uma coisa de um dia para o outro que você vira a chave e pensa assim: ah, beleza, cara, terça-feira hoje, o cara falou aquele monte de abobrinha lá, amanhã a gente já começa a colocar isso aqui para funcionar, porque, porra, é simples pra caramba. Só que aí, como eu falei, é uma estrutura. Quando você olhar para essa estrutura e olhar para o teu negócio, você vai primeiro começar a fazer muitas perguntas internas antes de chegar na primeira definição de meta de qualquer coisa aqui. Por exemplo, quando eu vou falar sobre uma das metas de felicidade, como é que você está medindo hoje felicidade dentro do teu produto? Ele traz felicidade ou é um negócio que não faz sentido nesse momento medir? O que eu quero dizer com isso também? Você não vai preencher, não é necessário preencher todas as lacunas do RAD. Tá? Vai ter muitos momentos em vários tipos de empresas diferentes que vários desses aqui não são preenchíveis. Vou tirar uma ideia, vou elaborar uma ideia aqui da minha cabeça, tirar aqui do sovaco, tipo retenção. Tem coisa que não precisa ter retenção. Eu só quero entregar e ponto, deu, acabou. É aquilo que tenho que fazer, eu tenho que entregar e pronto. Vou dar um exemplo bem esdrúxulo. Estou vendendo sorvete. Se eu estiver vendendo sorvete para o usuário final, muitas vezes eu vou querer só entregar. A retenção é tipo, se eu tiver uma loja, tiver fornecedores e clientes assíduos e tal, é outra situação. Lembra que é ligada a contexto? Então, às vezes eu só quero entregar a coisa e pronto. Eu quero dar crédito. Eu sou uma startup de crédito, por exemplo. O meu negócio é liberar crédito. Nem sempre é ficar retendo o cara para ele ficar usando aquela ferramenta o tempo todo. Não, eu liberei crédito, ponto, deu, acabou. Eu vou medir felicidade, eu vou medir se ele conseguiu executar a tarefa, eu vou medir se ele entrou, né? Quantos entraram na plataforma e chegaram até o final daquele meu onboard, dos momentos que eu vou pegar a documentação dele e fazer uma análise de crédito. É isso que eu vou medir. Então não se preocupe em preencher todo o RAT, tá? E aí a parte de métricas também é outro negócio que entra numa espiral mais técnica e mais hardcore, que é o seguinte: nem sempre tu vai conseguir medir as coisas mais facilmente. Se você não tiver muita familiaridade com dashboards, com mexer com dados, pense sempre no mais simples. Primeiro, para começar a introduzir RAT no seu dia a dia, no dia a dia do seu projeto, do seu negócio, pense na coisa mais simples. Se você não é muito familiarizado com dados, se você não tem muito contato com extrair e criar dashboards através do Metabase da vida, do Data Studio, se você não tem essa prática, faça do mais simples. Então, qual é o sucesso? Vou usar falei agora, o Hotjar da vida, porque o Hotjar já vai me dar lá uns números e pronto, eu vou analisar do painel que ele já cria. Começa por aí, tá? Aí depois você vai fazendo outras perguntas, você vai aprofundando, você vai ficando mais crítico. Tipo, tá, a galera tá dando 4 e 5 ali. Como é que eu consigo medir, inclusive, o ponto ali, fazer outras perguntas e traçar isso aqui versus um período
versus uma quantidade de novos usuários. Olha, começou a ficar mais crítico. Aí você vai ter que se aprofundar e conversar com o pessoal de BI para poder montar essas formas de acompanhar, tá? Então, senta com o teu dev colega aí, com o pessoal de ciência de dados ou com alguém que já está um pouco mais familiarizado com métrica, se você quiser um negócio mais robusto. Mas você pode começar do simples. Inclusive, até no artigo que está no Medium do Google Ventures, ele explica exatamente assim. Comece pelas metas mais simples de se poder avaliar. Não tente colocar sempre de cara muitas coisas, porque isso aí você vai travar, vai achar que o hot não é para você e vai achar que é um negócio muito difícil. Mas não é. É mais uma questão de prática e de entender o que você pode medir no seu momento, tá? E aqui é um exemplo de como é que estava esse projeto último que eu participei até com a Letícia, que eu coloquei lá. Olha, você vê que nem tudo tem coisas ali escritas, né? Por exemplo, da retenção. Eu não pensei nada para retenção. Isso foi uma falha minha? Talvez não. Pode ser que seja. Pode ser uma falha de caráter, não sei. Vamos saber depois. Mas, assim, é uma coisa que eu nem sempre eu preciso pensar naquele momento que eu estou criando ele. Às vezes, no momento de você começar a medir, você vai ter outros insights, volta para ele, preenche lá o que está faltando, porque aí você consegue ter uma documentação daquilo. Mas você pode preencher no simples, deixa lá as lacunas e depois vai pensando como completar também, tá? Lá é uma feature nova que foi lançada para um produto, então não é um produto novo, não é um grande painel, não é também não é um projetinho muito simples. A gente quebrou muito a cabeça lá, a Letícia é, trabalhou para um cacete nesse negócio, porque teve que trocar muita ideia com muita gente diferente até chegar no entendimento da coisa, enfim, foi bem complexo a elaboração disso. A solução final ficou simples, porque a Letícia foi foda mesmo e conseguiu simplificar bastante a interface. Então foi muito, muito bom, né, nesse sentido. Mas o por trás daquilo ali tem coisa para um caralho para poder se entender. Mas, assim, para poder medir aquilo ali, a feature é pequena, a entrega para o cliente é pequena. Visualmente, ela é pequena. Mas a gente consegue medir muita coisa daquilo ali. Tipo, eu coloquei ali na felicidade do usuário. É útil para ele, que aí está uma questão que sai um pouco do abstrato, né, da felicidade. A coisa ser útil para mim, inclusive, eu sou muito pragmático nas minhas coisas. E sou bem prolixo, como vocês podem perceber. Então, assim, a minha noção de felicidade é utilidade. A coisa foi útil, a cadeira com encosto é útil, ou eu podia tirar essa porcariazinha aqui de encostar a cabeça que não faz sentido para mim. Então, eu faço essa análise das coisas. O nosso usuário de uma ferramenta técnica também. Ele vai olhar para aquele negócio e vai pensar, isso é útil? E como é que eu meço se aquilo é útil, né? Eu vou colocar um CSAT no final do onboard, no final da etapa que ele descobrir que o negócio existe. Ele criou, ele acessou, passou um determinado tempo lá dentro, vou medir, perguntar, isso aqui foi útil? O quanto foi útil? De 1 a 5, fala aí para mim, como é que foi útil isso aqui? A gente consegue medir já isso aí. Os sinais é justamente porque existia um grande número de chamados que a gente poderia mensurar. Foi colocado isso no começo, inclusive, do Discovery. Foi identificado os chamados de suporte através que deram origem à sustentação dessa feature, tá? Então, se a gente começar a ver que no determinado período tiveram menos chamados para aquele tema específico ou não tiveram não teve nenhum chamado de suporte, porra, sucesso ali, ó. Satisfação do cliente é um sinal de satisfação do cliente, porque eu acredito que ninguém que está aqui hoje, ou que vai assistir isso depois, fica extremamente satisfeito quando tem que ligar para um suporte para reclamar de alguma coisa. Eu acho que isso não é uma métrica de sucesso. Mas, enfim, então a gente começa a ver que é uma entrega pequena para o usuário, mas consegue medir algo bem grande, que é o quanto a gente economizou de dinheiro para a empresa.
chamado de suporte é dinheiro, gente. Tudo que a gente está fazendo no nosso dia a dia é tentar diminuir custo e aumentar o lucro da empresa. Essa é a nossa tarefa, junto com todos os outras expertises. Outra coisa é o engajamento. Por exemplo, a gente viu lá que tinha uma forma que o usuário fazia paralelamente à feature que foi construída, que foi o que deu o insight, inclusive. Então, se o usuário não criar mais, não usar aquela feature anterior para fazer a mesma tarefa, porra, a gente tem um sinal de que o negócio está bem ali, foi bem usado. A gente tem, e outra, a quantidade de cliques aqui no publicar, que é um local específico lá dentro da feature, tá? É um local específico que, se o cara clicar ali, é que ele usou, ele conseguiu usar o negócio. Então, quantas vezes ele fez aquilo? E é uma tarefa recorrente, tá? Coloque em mente que medir a quantidade de vezes que a coisa é feita tem que ser contextual. Só colocando um parênteses quanto a uma história passada também. História passada é redundante, né? Mas, enfim, a história que eu já vivi, que é assim, foi redundante de novo. Vou parar com isso. Mas uma situação que eu já vivi, que é a seguinte. Uma vez um lead de projeto chegou para mim e falou, cara, um lead não, o lead do projeto foi o lead de sucesso do cliente, a liderança. Chegou para mim e falou, cara, tem essas métricas aqui que a gente quer acompanhar de sucesso, o time de CS está montando isso aqui e a gente precisa ter tantas vezes que o usuário fez essa tarefa na semana, ou durante tanto tempo ele tem que ter tantas criações novas. Eu falei, mas quem disse para você que o usuário faz tudo isso? Nem ele faz isso não, filho. Ele usa isso aqui uma vez por semana. Eu projetei para o usuário usar uma vez por semana, inclusive. E é isso que fez ele comprar. Não faz sentido ele usar todo dia. Então, é contextual. Toda métrica que você for tentar replicar, todo método para medir que você for tentar replicar, ele tem que ser contextual, tá? Sabendo que o usuário usa uma vez por semana, olha aí, a quantidade de vezes que o usuário usa aquele negócio por semana, sendo é sucesso. Se for zero, aí fodeu. Aí se for zero, você não alcançou e aí você já tem um número e sabe que deu errado. A adoção e tarefas, conseguiu renomear, conseguiu publicar, tem algumas outras opções lá que a gente estava traqueando, que isso vai para o Analytics, nesse caso, inclusive, pode traquear tudo para o Analytics, você pode colocar um Mixpanel lá para poder traquear isso também. A forma, aí você vai estabelecer com o seu dev lá o front-end para que ele consiga fazer isso aí casado contigo, tá? Vire amiguinho do dev. Eu sou amiguinho da Letícia por causa disso. A gente tem que trabalhar junto. A gente não pode ficar só... porque ela é front-end também lá no projeto, né? Então vou ficar aqui no meu mundinho aqui, vou estabelecer um monte de paranauê, jogo no colo do dev. Óbvio que o dev vai ficar puto em um momento. Ele vai chegar um momento que não vai conseguir fazer as coisas que tu tá tentando pedir para medir, porque ele não foi envolvido na conversa. Então, fica amiguinho, conversa direitinho que as coisas são factíveis, tá? Bom, por enquanto é isso. Essas foram foi bem prolongado, eu acho, que eu sou, como eu falei, prolixo. Mas perguntas, sugestões, questões, xingamentos, guardo para você. Ô, Ju, tu tá com... Teu microfone tá mutado, mesmo tu não estando mutado. Bom, enquanto o Ju aí vê o microfone, Jeff, que aula! Que aula! A gente estava aqui falando assim, gente, que aulão que a gente teve. Foi bem legal. Tipo, aprendi várias coisas que até botei aqui pro pessoal aqui no chat, as siglas que estava colocando, né? O chat tá assim, olha, tá torpedeado aqui, a Tami, o Lucas, a Lê aqui também, tem uma galera. Olha, foi incrível, foi passo a passo, a gente aprendeu muito contigo. E aí eu quero passar a palavra para o Ju, né? O Ju vai ler as perguntas.
Organizou teu microfone aí? Ainda não? Olha só que coisa. Ao vivo, Então, bicho! é ao vivo, sempre ao vivo, né? Bom, a gente estava vendo aqui, a gente tem bastante perguntas, né? Eu não sei não sabe o que houve, né, Ju? Bom, a gente tem umas perguntinhas aqui, que tá rolando no chat, e vamos começar aqui com as nossas primeiras perguntas. Quero começar a usar o Hurt em um projeto que estou trabalhando. Tem uma sugestão de período de tempo que dá para começar a colocar na métrica de engajamento? Interessante. Nesse caso, eu acredito que quis perguntar sobre o quanto tempo medir depois que estabelecer a métrica, né? Eu acho que é isso, né? Isso aí. Como eu falei, vai ter contextual. Eu estou tentando evitar a palavra depende o tempo todo, porque eu não gosto dessas respostas, mas é contextual. O que acontece? A rotina é adoção, desculpa que deu um tilt aqui Não, agora. engajamento. Engajamento, tá, beleza. Então, o engajamento do pessoal, que aí vamos voltar ali um pouquinho ali na UL, só para a gente colocar o engajamento. Então, quando você vai pensar o quanto os usuários, o Sul está participando aqui, ó, enquanto eles estão envolvidos, você tem que se ligar também qual é o comportamento normal ou esperado do teu usuário. Se for um negócio que, como eu coloquei no exemplo até um chat, o tempo de medir vai de acordo com o volume que aquilo gera. Se eu colocar para medir um chat das Casas Bahia versus um chat que eu criei para um projeto solo ou para um projeto menor de atendimento de exame admissional, por exemplo, eu lembrei do exemplo aqui bem interessante. Esses dois vão ter diferenças brutais de quantidade por dia, por hora, por semana, por mês. E aí, como eu tenho muito pouca nesse do atendimento para exame demissional ou admissional, eu posso fazer uma métrica, eu posso medir mais espaçado. Eu posso dizer que, se fizer sentido para o teu ramo de negócio, eu posso medir quinzenalmente, porque eu estou falando de chatbot, é um contexto específico também, tá? Requer curadoria. Então, quanto maior for o tempo de curadoria, mais problema você vai ter, né? Então, eu vou medir como é que está sendo o envolvimento ali dos usuários da semana, no mês. Então, eu vou ver meu quantitativo versus tempo versus outro canal. Sempre coloque versus alguma coisa. Então, vai de acordo com o teu ramo de negócio. Se eu estou falando da Casa Bahia, cara, eu tenho que ter esse acompanhamento diário, se não por período do dia. Porque dependendo do grande volume que está acontecendo ou da baixa de atendimento que está acontecendo, pode estar rolando um problema ali, ou pode estar rolando uma solução ali. Então, dependendo do volume, você vai ter uma elasticidade ali para poder pensar, tá? Muito volume, se eu estou falando de engajamento, muito volume, estabeleça um período menor, porque aí você consegue ter insights mais rápidos, mais precisos, consegue avaliar melhor também, tempo maior ou volume menor, no caso, volume menor, você estabelece um tempo maior, estabelece uma semana, 15 dias, tal. Vai ter produto que você vai avaliar quinzenalmente, vai ter produto que vai avaliar trimestralmente, inclusive, né? Vai muito do seu contexto também, mas o volume é um bom guia. Show, valeu, Jefferson. Eu acho a Tamires mandou uma pergunta
acerca de dicas para escolher a feature de um produto para medir o engajamento, né? Se você tem alguma dica para escolher, eu acho que tu já acabou dizendo tudo isso nessa pergunta que tu acabou de responder. Porque, na verdade, você vai colocar isso em qualquer feature, tá? Toda feature você pode medir, não quer dizer que vai dar para medir. Você pode tentar medir em todo tipo de feature. E como eu falei, no React você não vai usar todas as categorias. Pode ser que em algum momento você olhe para aquilo ali e não seja o engajamento que seja melhor para aquela feature. Pode ser que seja adoção somente, né? Ou retenção que seja mais preciso. Mas não tem uma fórmula mágica para escolher isso não. Né? Basicamente você vê volume e se tem fit com a estratégia da empresa para aquela feature naquele momento. Show, obrigada. O Lucas Lopes perguntou que ferramenta ou ferramentas, né, que você utiliza em cada uma das métricas. Eu sei que tu já falou sobre Google Analytics, o próprio dashboard. Se você está falando, depende do tipo de produto, tá? Eu vou colocar um depende aqui, mas eu vou dar os exemplos. Se eu estou falando sobre um aplicativo, uma aplicação móvel nativa, iOS ou Android, eu vou ter outras opções de ferramenta. Tipo, o Firebase, ele tem fica Firebase? Eu confundo, acho que é Firebase. Você tem uma fórmula de medir. Tem coisas que você vai conseguir medir mais facilmente através dessas ferramentas específicas para aplicações móveis. Se eu estou falando sobre um site, muitas vezes, a maioria das vezes, você vai usar um conjuntinho de Google Analytics, que é o mais fácil de se implantar em qualquer site. Você pode usar um Mixpanel também. Mixpanel é um canhão, tá? Se você estiver medindo o seu site institucional, eu não indico, que o Mixpanel ele é um canhão. É mais para o produto mesmo, uma coisa mais com steps, com várias atividades ali dentro. Mas você pode usar também outra coisa que você pode usar, que tá na boca da galera, é o Hotjar, né? O Hotjar ele vai te dar vários pontos específicos para poder medir mais facilmente num produto. Se for um site, ele pode te dar um mapa de calor, ele pode te dar a quantidade de visualização, ele tem algumas gravações de tela, se você tiver um plano Enterprise, principalmente, ele grava muito mais, né? Tem uma quantidade limitada ali se você for um plano free. Ele já tem um tratamento, falando sobre gravação, ele tem um perigo, né? Tá? O que o usuário está preenchendo. Ele já tem um tratamento disso, tá? Então, quem nunca utilizou o Hotjar, ele tem algumas capturas de tela, mas ele esconde todos os campos que forem preenchidos na tela. O usuário preencheu um login, uma senha, ele coloca um monte de asterisco. Não fica nada identificado. Se tem algum painel com um número ou algo escrito que ele identifique que seja sensível, ele já esconde. Tá? Então, é uma forma de você utilizar ele sem medo. Quantidade de acessos por link, inclusive, ele vai te dar. Então, é um substituto mais alto nível, assim, quanto fácil, ao Analytics, que no Analytics você tem também essa quantidade de acessos por URL, por página, enfim. Mas o Hotjar também vai te dar esses dados aí. Então, esses são os conjuntinhos de coisa. E aí tem várias ferramentas por aí, só que eu vou colocar um ponto bem específico para você tomar a decisão. É que, primeiro, antes de escolher a ferramenta, como qualquer outro tipo de trabalho que tu for fazer na área de design de produto, tu tem que saber o que tu quer medir. E para que tu quer medir aquilo. Porque não significa que tu tem que medir tudo, ou tem que medir agora os teus produtos. Nem sempre é o momento e nem sempre tem um porquê tu medir aquele produto naquela feature específica, tá? Então, por que tu quer medir e o que tu quer medir. Só colocar um negócio lá para mapear, eu já vi isso acontecer. Coloca o Hotjar lá para ficar monitorando o site. Por quê? Porque ele traz muitas métricas, ele traz um monte de dados lá e depois vai conseguir tirar insight. Não vai conseguir. Por quê? Você não sabe o que medir. O Hotjar sabe o que ele quer capturar, o que ele pode capturar.
Só que se você não souber qual é a decisão que tu quer tomar em cima dos dados que ele quer capturar, é só um bando de dados e não um banco de dados. Show. Outra pergunta, tá? Só o benchmark é suficiente para definir bons objetivos e entender o que é o normal? Normal está falando sobre o que já estão fazendo com aquela feature, né? Que já está resolvendo aquela feature, né? Imagino que seja isso, sim. Não necessariamente. Depende do nível de profundidade que você está habituado ou você quer fazer análise de similares. Vou mudar um pouquinho o nome aqui. Benchmark, você vai ter algumas interpretações. Você dá um Google aí, vai ter algumas interpretações. E eu gosto de ir na análise de similares porque tem uma profundidade de entendimento maior, tá? Vou te dar um exemplo de como expandir isso aí. E já respondendo que não, apenas o benchmark não vai te dar toda a resposta que você quer. Tu pode esbarrar facilmente na tua concorrência, você não conseguir entrar nas plataformas para fazer um benchmark. Eu estava num projeto de construção civil e que os concorrentes eram ERPs. E todo ERP, a grande maioria dos ERPs, você não entra para ver como é que funciona. Você entra em contato com o executivo de vendas, ele marca um horário com você, ele faz uma apresentação, aí sim você sabe como é que o negócio funciona. Eu fiz cliente oculto muitas vezes para poder ter essa análise do concorrente, tá? Mas aí é um tipo de trabalho ERP, não é só ERP não, tá? É Enterprise Resource Sistema de gestão. Todo sistema de gestão completo a gente vai chamar de ERP, tá? Para dar uma tradução. Talvez eu esqueço de traduzir, de explicar as siglas, tá? E me puxa. Mas, enfim, quando eu falo de análise de similares, eu já não estou mais falando sobre apenas os meus concorrentes. Eu posso pensar no seguinte: como é que eu faço o melhor onboarding possível para um sistema de gestão financeira? Eu tenho que fazer um benchmark só com o sistema de gestão financeira? Não, eu posso fazer um benchmark com o Spotify. Sabe por quê? Quando você entra no Spotify ou no Twitter, dá dois exemplos bem esdrúxulos e bem distantes. Porque quando eu vou pensar assim, como é que eu faço o melhor onboard? Porque os caras têm que categorizar despesa, receita, fazer um plano ali, ver o que faz sentido, uma taxonomia, né? Um palavrão aí para vocês. Taxonomia é hierarquia das coisas, como as coisas se combinam, inclusive, e tem uma hierarquia entre si. Como é que eu faço essa taxonomia de categorias de financeiro? Se tu for, preste atenção no onboard do Twitter ou do Spotify. Quando você diz que quer seguir tal tipo de coisa, ou tal tipo de tema, ou tal influencer, as outras opções fazem sentido com aquela primeira escolha que você fez. Olha aí, então quer dizer que se eu fizer um onboard lá no financeiro, que chama de financeiro, e eu disser assim, o cara, primeira tag que ele vai selecionar lá para criar vai ser uma chamada despesas recorrentes. Opa, despesa recorrente? Então o que eu mais tenho aqui embaixo de despesa recorrente? Eu vou colocar para o usuário selecionar agora água, luz, telefone, aluguel, funcionário. Olha aí, são coisas de despesa recorrente que faz sentido porque eu acabei de selecionar uma opção lá em cima, mais macro. E qual foi o exemplo que eu usei? Não foi um concorrente, foi o Spotify, foi o Twitter, entendeu? Então, essa expansão do entendimento de benchmark que vai te dar mais respostas do que a análise de concorrentes. Show, obrigada. A gente tem outra pergunta, tá? Para você, quem são as pessoas interessadas que devem ser envolvidas na construção de um framework HERT? Quando você olha para aqui e tem uma ideia de o que você poderia pensar para poder medir, você já identifica aqui alguns atores. Por exemplo, se eu estou falando sobre felicidade, felicidade é um pós. Quem é que cuida do pós? CX cuida do pós. Se você tiver um setor de pós-venda, vai cuidar do pós. Você vai pensar em adoção. Cara, se tu não chamar o pessoal de vendas para poder conversar sobre adoção, tem alguma coisa furada
no processo lá na frente que tu vai encontrar, tá? Então, chama o pessoal de vendas, chama o pessoal que está fazendo a apresentação, executivo de vendas, vai te ajudar bastante a pensar sobre a adoção. Porque ele tá ligado sobre volume, que é trafegado, desde lead gerado até como aquilo se converte. Chama o pessoal de marketing. O pessoal de marketing vai te ajudar também sobre essa questão da adoção. Então, ou seja, o que que quais são as outras áreas que fazem uso dessas categorias? Não faz sentido você chamar cada uma delas para poder fazer essa explicação. Geralmente, eu chamo a galera tudo de uma vez só, assim, porque é bom uma troca de informação cruzada ao mesmo tempo, porque acaba, inclusive, um complementando o que o outro acabou de dar uma ideia de que, porra, a gente faz não sei quantos milhares de leads que a gente gera por mês. E aí o pessoal de venda vai falar, ué, mas por que a gente só chega aqui para a gente algumas dezenas? Opa, tem um problema aí que a gente precisava medir e não está medindo ainda. Taxa de conversão. Então aí o pessoal começa a confabular outras ideias que te ajudam a preencher aqui, tá? Mas assim, em geral, respondendo, todo mundo. Tech Lead, chama o Tech Lead para cá também, porque ele vai te ajudar a analisar, inclusive, sucesso, sucesso da tarefa. Ele vai conseguir te ajudar a como capturar eventos ou quais são os eventos possíveis de serem capturados da feature que está sendo colocado no ar, tá? Então, chama geral, que o não você já tem. Aproveitando esse gancho, tá? Tu recomenda alguma dinâmica ou processo para construir esse Heart junto com a equipe? Olha, isso aí eu vou ficar devendo, não sei te dizer não, porque geralmente eu ainda não construí algo, como é que se fala? Algo bem estruturado para poder começar a criar isso, tá? Eu vou conversando mesmo. Então, eu trato o início da criação do Heart como mais um discover. Então, eu preciso identificar quais são os atores, quem são os stakeholders que estão naquilo ali, o que aquilo impacta, e aí vou perguntar para aquele lá, para aquele stakeholder, executivo de vendas, por exemplo, quais são as coisas que ele geralmente está esperando que tenha sobre aquela feature ou no dia a dia daquele produto, tá? Então, eu trato como um discovery. Utilizando esse exemplo, né, de Heart do seu caso, qual o período adequado para avaliar as métricas dessa feature que foi lançada? Esse daqui eu indicaria ser mensalmente, porque é um tipo de feature que você não tem um altíssimo volume em um período muito curto, e você precisaria ver se faz sentido para uma grande quantidade de usuários, tá? Esse é o tipo de feature que ele não é para todo o público, é para uma parcela e não vai ter um uso tão recorrente diariamente. Alguns usuários que a gente fez a pesquisa logo no começo, que ele trouxe os dados iniciais, inclusive, a gente via que ele tinha vários criados lá, ele tinha como é que tem essa questão aqui do engajamento aqui, ó, do não criar com o nome copy no final. Isso era um indício de que o cara estava usando outra feature não que a gente usou, tá? Mas assim, a quantidade dessas cópias criadas por cliente é pouca, por período longo. Então, o período curto. Então, numa semana, não tem um cliente que crie 30 cópias dessa. Não tem. Então, imagina se colocar um período mais longo, porque aí tem vários clientes que vão conseguir acessar durante o mês. Não é uma feature que faz sentido o usuário usar todo dia, porque isso é de manutenção de um fluxo e não de acompanhamento, tá? Essa feature nova. Então, a manutenção você não dá todo dia, a não ser que seja, né, do carro. Mas, assim, você não dá manutenção todo dia. Então, essa feature de manutenção requer um período mais longo, mínimo de um mês para você poder monitorar. A ideia começa como eu falei, começa pelo simples. É mais fácil começar por um mês, essa daqui no caso. Vendo que tinha um volume muito baixo, ou que faz sentido a gente
prolongar, a gente pode fazer isso em algum momento, ser trimestral, a avaliação disso aqui. Porque você pode usar essa avaliação que tu fizer para ser a entrada do seu próximo quarter. Quando você avaliar, ver que são poucos dados trafegados e que faz sentido você ter um grande volume durante 2, 3 meses, você faz uma avaliação no final do trimestre, vê ali, teve bom volume de uso ou de não uso, ou de engajamento, pouca gente utilizou, ou pouca gente conseguiu concluir a tarefa, mas teve um bom volume durante 3 meses somente. Então, você já usa aquilo como entrada para o seu planejamento do próximo trimestre. Show. Acho que a nossa última pergunta, então, qual o limite para coletarmos feedbacks que alimentam as métricas sem prejudicar a experiência das pessoas? A recorrência, né? Para não ser chato, né? Em miúdos, como medir sem ser chato? Essa é uma pergunta capciosa que não tem resposta. E basicamente é o seguinte, vai ter um depende bem grande assim. Mas assim, volta à questão contextual. Se os passos a medir do teu produto forem muito curtos, muito logo depois um do outro, assim, tipo, assim que eu faço o cadastro, eu tenho um processo de onboarding que já tem um disparo lá do sei lá o quê. Se forem muito curtos e muito rápidos de serem feitos, é bom você avaliar se não faz sentido você agrupar processos para poder medir. Então, o cadastro e onboarding pode ser um conjunto de coisas a medir. O teste é outra coisa a ser medida. Então, é bom você pode agrupar conjunto de funcionalidades para poder medir, porque elas podem fazer parte da jornada que você mapeou. E a resposta vai estar na jornada, inclusive. Sendo bem mais pontual e mais preciso, essa é a minha opinião aqui, tá? Não é a verdade absoluta. Mas a resposta do o quanto medir sem ser chato vai estar na jornada que você mapeou. Porque quando você olhar uma jornada e dizer esse bloco de coisas aqui faz parte da área de conhecimento, de teste do usuário, esse conjunto de features faz parte da área de teste. Então, você espera passar aquele conjunto de features para poder medir alguma coisa, poder pedir uma opinião, pedir um feedback do usuário, tá? Então, a resposta está na tua jornada. Se você não mapeou a jornada ainda, é um bom momento para começar. Perfeito, Jefferson, muito obrigada. Então tá, acho que a gente teve bastante perguntas, né? Foi muito legal. Eu ficaria mais tempo aqui, né? Porque tá muito bom, tem muito aprendizado aqui. Mas a gente está se encaminhando para o nosso encerramento, para o nosso final. Jeff, novamente, eu quero te agradecer pela essa aula maravilhosa. Foi super didática. Teve uma galera que estava comentando ainda no grupo, eu não tinha ainda visto esse assunto, eu adorei ele. Eu disse, não, é verdade, cara, o Jeff foi incrível. Cada vez que a gente trabalhava junto e pareava, eu disse esse para eles, eu aprendi horrores, cara, eu aprendi horrores, porque além de, eu posso dizer, tu é muito inteligente, e além de inteligente, tu é muito curioso, então, tipo, tu faz perguntas e tu procura as respostas. Então, foi maravilhoso a gente trabalhar junto e foi maravilhosa também todo esse conhecimento compartilhado sobre Hurt, assim, eu não conhecia, eu acabei aprendendo estando colada contigo ali, então foi maravilhoso. E agora a gente, finalmente, eu quero abrir para tu fazer as tuas considerações finais para a galera que está aqui, que ficou guerreira esperando, e também avisar, pessoal, que a gente vai estar com esse evento gravado e disponível no nosso canal do YouTube, também lá no Spotify, então fica ligado. Então, tuas considerações, Jeff. Achei interessante a informação. Adoro nerds que nem o Jeff. Que legal isso. Eita, que legal. É verdade. Olha,
Acho que eu sempre faço várias considerações no meio do caminho, né? Então, no final, é mais difícil condensar. Mas, assim, tudo na vida é aprendizado. Vou jogar um autoajuda aqui logo no final. Mas, assim, tudo aí na vida é aprendizado. Então, tu nunca vai conseguir colocar isso, o Hart, o ARR também tem outro formato de framework para medir. Tu não vai conseguir testar alguma coisa se você não começar. Basicamente é isso. Então, assim, cara, dá muito trabalho, isso aí vai demorar, isso vai consumir muito tempo. Não teve, não consegui negociar um tempo, inclusive, com o PO, com liderança, para poder ter a área de métricas. Então, por isso, meus projetos não têm métricas. Cara, se você quer, em algum momento, ter essa skill de métricas, você tem que fazer por conta própria. Porque o mercado não vai, normalmente, olhar para você e pensar assim, e dizer assim, mercado que eu digo, estou falando todo conglomerado, assim, de os níveis de pessoas que você vai trabalhar junto, a estratégia da empresa, tudo isso que estou colocando como nome de mercado. Eles não vão olhar para você e pensar assim, então, fulano, além dessa tarefa, tu tem também métricas, né? Então, tu tem um tempo ali para poder pensar, sair e estabelecer tuas métricas. Isso não vai rolar. Então, assim, faça por conta própria. É, aquela dica que eu falei que tá até no blog do Google Ventures, faça a coisa mais simples possível. No primeiro momento, mais simples possível. Usa a ferramenta mais fácil de implantar, mede da forma mais simples possível, porque você já deu o primeiro passo, sabe? Sempre o passo mais difícil é o primeiro. A grande maioria das vezes o passo mais difícil é o primeiro. Então, faça, deu errado, tenta de novo, negocia a próxima entrega que você tentar colocar. Não consegui, tentei negociar, não consegui. Faz por conta própria de novo, mostra o teu valor, e aí você tem que pensar no seguinte também. Isso eu coloco para métricas e coloco para qualquer outra coisa que você queira aplicar no seu dia a dia. Tem que fazer sentido para você também, porque você querer colocar, só por querer colocar um framework para poder medir, ou criar um painel analítico lá, incomodar meio mundo de desenvolvedor para poder criar um painel para você depois, e só porque você teve aquele espirro de vontade que quis fazer, não vai dar certo, porque isso não é um bom primeiro passo. Você fez com muita dor esse primeiro passo e o próximo não vai rolar. Então, se for um skill que você quer realmente desenvolver, comece do modo fácil, comece de uma forma mais simples de você identificar o que significa aquele dado, tá? Porque nem todos os dados que você vai conseguir medir num dashboard mais completo fazem sentido para você logo no começo, vai ser doloroso. A escada para a ciência de dados é muito grande, tá? Então não queira subir logo de uma vez. Então isso é uma consideração que você tem que ter em mente. Faça aos poucos. Eu estou sempre aberto para conversar, cara. Eu tenho uma agenda aberta que eu coloco por aqui lá no LinkedIn. Fala comigo, troca uma ideia, estou sempre aberto, tá? Eu acho que só uma palhinha também que eu queria dizer antes de terminar. Quando tu falou apenas comece porque a curva de aprendizado, a jornada é longa para métricas, é verdade, sabe? É muito difícil fazer a pergunta, né? A gente tem que aprender muito, tipo, mas o que eu vou perguntar? Como vou fazer essa pergunta para ter a resposta? Isso é verdade. Apenas comece, como o Jeff comentou, apenas comece. E o aprendizado vai fazer a maturidade e depois a gente vira um vício, a gente não consegue mais trabalhar sem pensar nisso, porque é muito gostoso tu conseguir enxergar os resultados, sabe? Serem mais tangíveis. Chega um ponto, né, que a gente começa o trabalho pensando assim, cadê o dado? Não, cadê o dado? Quero saber cadê o dado? Depois a gente conversa sobre isso, cadê o dado? Vai chegar num momento desse, mas tem que começar. Valeu, gente. Até a próxima X Talks. Tchau.